Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No domingo passado celebramos a festa de Todos os Santos, ou seja, de todas aquelas pessoas que se encontram no céu, não apenas os santos canonizados ou beatificados depois de um longo processo, mas todos aqueles que estão gozando da visão beatífica no céu, da felicidade eterna, da paz plena, na presença de Deus Altíssimo. Muitas dessas pessoas, os santos, tiveram uma vida exemplar de filhos de Deus no nosso mundo e viveram uma vida puríssima e obtiveram o prêmio eterno imediatamente após concluir a sua vida terrena. Seu coração se tornou, por assim dizer, aqui na terra já um céu, e por isso receberam o prêmio de suas vidas santas, apenas terminado o curso, a sua passagem na terra. Outros chegaram lá e são santos, porque morreram na graça de Deus, mas após um tempo de purificação, uma passagem no purgatório, em que se purificaram dos seus pecados leves e das más inclinações que ainda havia nos seus corações. E ao serem purificados, se tornaram imaculados e santos na presença de Deus Altíssimo. Tornaram-se verdadeiros filhos de Deus, identificados com Cristo, e mereceram a eternidade com Deus. Nesse recolhimento, nós vamos falar da santidade, dos santos, de todos os santos. E pensava utilizar, portanto, a belíssima liturgia da palavra na solenidade de Todos os Santos, do domingo passado, para aprofundarmos nas realidades eternas, também chamadas de novíssimos, ou de escatologia, que significa últimas coisas que acontecem na nossa vida, quando nós morremos, depois que nós morremos. E para aprofundarmos também na santidade de vida que Deus espera de cada um de nós. A primeira leitura, escolhida para a festa de Todos os Santos, é do livro do Apocalipse de São João, mais concretamente do capítulo 7, em que descreve o céu, de uma forma majestosa. O livro do Apocalipse, como nós sabemos, ele traz as visões, ou audições também, que São João Apóstolo teve na ilha de Patmos. E essas palavras que estão na primeira leitura da missa são palavras do próprio Deus sobre o céu. E, se me permitem, eu vou ler essa passagem. Assim São João, evangelista, descreve o céu. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos, línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. E todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam de pé, em volta do trono e dos anciãos, e dos 4 seres vivos,
que prostravam-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder, a força pertence ao nosso Deus para sempre. Amém. Então vamos aprofundar nesse texto. Aqui temos duas imagens. A primeira, a dos 144 mil de todas as tribos de Israel, marcados com o selo do Deus vivo. E para muitos estudiosos das Sagradas Escrituras, eles dizem que se tratam dos judeus que se converteram ao cristianismo, portanto, dos cristãos provenientes do judaísmo, que era a grande maioria no início do cristianismo, porque os apóstolos eram judeus. Para outros comentaristas, esses 144 mil constituem o novo povo de Israel, ou seja, a Igreja Celestial, na sua totalidade. E basta a gente recordar que 12 para os judeus, o número 12, representa plenitude. 12 foram as tribos de Israel, 12 foram os apóstolos escolhidos por Cristo, e 144 mil são 12 vezes 12 vezes 1000. Então significa a grande plenitude. Então não se deve considerar de forma literal, numérica, esses 144 mil. E esses 144 mil estão marcados com o selo de Deus. Isso indica a pertença a Deus, e que Deus vai protegê-los como propriedade sua. No batismo, Deus toma conta da nossa alma e nos marca com um selo também, um sigilo indelével, que nos torna filhos de Deus, filhos da Igreja, templos do Deus Altíssimo, que habita em nós e nos torna, portanto, herdeiros da eternidade divina. Então nós seremos filhos de Deus para sempre. Mesmo um cristão batizado que se separou da igreja, ele é filho de Deus que está separado, mas ele vai ser filho de Deus para sempre. Mas os bons filhos de Deus merecem habitar eternamente na casa do nosso Pai Deus. E de qualquer forma, esses 144 mil citados na primeira imagem do livro do Apocalipse estão incluídos na segunda imagem, da imensa multidão de gente, de todas as nações, tribos, raças, línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do Cordeiro e trajavam vestes brancas e proclamavam em voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Aqui há várias informações importantes sobre o céu. Primeiro, a salvação pertence ao nosso Deus. Deus é quem nos salva. A santidade, como dizia o Papa Emérito Bento XVI, é deixar Deus agir em nós. Se trata de corresponder às imensas graças que Deus nos concede, ser dóceis às inspirações de Deus, corresponder a seu amor. E os santos foram pessoas que deixaram Deus agir na sua vida. Às vezes podemos ter uma visão um pouco voluntarista, talvez muito bem retratado num livro de João Guimarães Rosa, que o personagem diz: eu vou para o céu nem que seja a porrete. Ninguém vai para o céu a porrete, né? Com as minhas próprias forças, eu vou chegar, eu vou conquistar o céu. Não, a gente conquista o céu se a gente for dócil às inspirações de Deus. Continuando interpretando esse texto do Apocalipse, estavam de pé diante do trono de Deus e do Cordeiro. Então, eles viam o próprio Deus, a Santíssima Trindade. E aqui está a essência do céu. O que é o céu? A visão beatífica, a contemplação da Santíssima Trindade, que nos torna plenos de felicidade, de alegria, de paz, de amor. É algo indescritível. São Paulo, que também teve uma visão do céu, como São João, ele descreveu dessa forma: nem olho viu, nem ouvido ouviu,
nem passou pelo pensamento humano que Deus preparou para aqueles que o amam. O Espírito que quis revelar. Isso é algo surpreendente, que Deus, que é Espírito puro, como nós bem sabemos, portanto invisível, infunda uma graça muito especial, que é chamada a Lumen Gloria, a luz da glória, que nos faz possível ver a Deus, conhecê-lo, amá-lo, sermos tomados pela luz de Deus. Como diz o livro do Apocalipse mais adiante, já no capítulo 22, e verão a sua face. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. No céu, junto com todos os santos, veremos a Deus de uma maneira clara, direta, imediata. E essa visão de Deus nos dará uma felicidade indescritível. Veremos a suma beleza de Deus, a suprema harmonia, a infinita bondade. Compreenderemos mais do que nunca que Deus é amor, que se derrama nos nossos corações. O fundador do Opus Dei, São José Maria, cheio de admiração, nos perguntava e se perguntava: o que será quando toda a beleza, toda a bondade, toda a maravilha infinita de Deus se derramar nesse pobre vaso de barro que sou eu, que somos nós? Nada aqui na Terra é comparável com a beleza e a bondade divinas. Saciará completamente a nossa sede de felicidade, sem sentirmos satisfeitos nunca. Será sempre um gozo novo, que aquieta todos os desejos e aspirações do nosso coração, que mantém ao mesmo tempo uma novidade. E por que estamos falando disso? Porque o céu é o grande objetivo da nossa vida, é a meta da nossa vida. O que nos motiva profundamente a viver a vida cristã é o desejo de ver a Deus. É o único que capaz de saciar a sede de felicidade do nosso coração. Não podemos esquecer disso, que a grande motivação nossa é o céu. E nós não vivemos para a terra, vivemos para o céu. Na terra conquistamos o nosso céu. Depois do livro do Apocalipse diz: também estaremos na presença do Cordeiro. Como vocês bem sabem, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é Cristo. E uma fonte de imensa alegria será contemplar a humanidade santíssima de Jesus Cristo. E os grandes santos sempre tinham esse desejo enorme de ver o rosto de Cristo. Como São José Maria desejava isso, tanto que escreveu: os que se amam procuram ver-se. Os namorados só têm olhos para o seu amor. Não é lógico que seja assim? O coração humano sente esses imperativos. Eu mentiria se negasse que me move tanto o afã de contemplar a face de Cristo. E cita uma frase em latim: vultum tum nomine requira. Buscarei, Senhor, o teu rosto. Apaixona-me fechar os olhos e pensar que chegará um momento, quando Deus quiser, em que poderei vê-lo, não como num espelho, sobre imagens obscuras, mas face a face. Sim, filhos, o meu coração está sedento do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Esse é o desejo dos santos. Quando eu irei para ver a face de Deus? E ao estarmos diante de Deus, brotará do nosso coração um ato de profunda adoração ao nosso Deus, como narra o Apocalipse. E adoravam a Deus dizendo: amém, o louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder, a força, pertence ao nosso Deus, para sempre. Amém. E essa é a finalidade da nossa vida. Às vezes nos catecismos antigos se ensina claramente isso.
Qual a finalidade da vida do homem? Conhecer, amar e servir a Deus nessa vida e dar glória a Deus. Não podemos buscar a nossa glória pessoal. O que procuramos na vida? Dar glória a Deus com a nossa vida, conhecer, amar e servir a Deus. São José Maria chega a dizer que a busca de nós mesmos, da nossa glória pessoal, seria um roubo sacrílego. O que ele quer dizer com isso? Que nós estamos roubando uma coisa que pertence a Deus. O louvor, a glória, a sabedoria, a força, a honra, pertence ao nosso Deus, não a nós. E diante da imensidão de Deus, nós vamos estar adorando e dando glória a Deus. Outra revelação presente nessa passagem do livro do Apocalipse é que muitíssimos serão salvos. E é uma coisa consoladora, estimulante, observar que no céu se encontra uma enorme multidão de gente de todas as nações, tribos, raças, povos, que não se pode nem contar um número. Alguém poderia se perguntar e me perguntar, mas padre, tem algumas passagens que o próprio Jesus Cristo fala que poucos se salvam. Por exemplo, eu poderia citar aqui para vocês: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Outra frase: esforçai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Mas todas as frases da Sagrada Escritura devem ser lidas no seu contexto, na sua globalidade, à luz das outras passagens da Sagrada Escritura. Por exemplo, essa do Apocalipse diz que é uma multidão que não se pode contar, então não são poucos. Ou aquela outra de São Paulo a Timóteo: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, como compatibilizar essas passagens? Pensando que são pouquíssimas as pessoas que vão para o céu imediatamente após a morte, mas que uma imensa multidão vai para o céu depois de passarem por uma purificação. Então, no céu tem uma multidão, nem todos passaram pela porta estreita. A gente poderia dizer, fazendo uma analogia, a porta do céu é estreita, a porta do purgatório é grande pra caramba, né? É imensa. E todo mundo que passou por essa porta depois vai passar pela porta estreita. Pode demorar mais tempo ou menos tempo, mas vai passar. Também queria alertar que é errada a visão de muitos de que todos se salvam, porque interpretam mal essa frase de São Paulo, né? Que diz: Deus quer que todos os homens se salvem. Ele quer, mas não significa que todos se salvem, porque é necessário uma correspondência a Deus. E às vezes tem até pregadores por aí que falam: não, Deus é muito misericordioso, o inferno não existe. Existe o inferno, também está revelado, né? Jesus falou, se não me engano, 37 vezes o inferno, então não tem dúvida, né, que existe. Mas é necessário estar preparado para o céu. No Salmo responsorial da Missa de Todos os Santos também diz: quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Sobre esse desce a bênção do Senhor e a recompensa de Deus e Salvador. É assim a geração dos que procuram e do Deus de Israel buscam a face. Então, para ir para o céu, é preciso ter um coração puro. É preciso buscar a face de Deus, contemplar a face de Deus, ser contemplativos, viver com Deus, saborear a presença de Deus. É o que também diz o final da primeira leitura da solenidade de Todos os Santos. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são estes vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu Senhor. Então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Um pouco misteriosa, né?
essa passagem, então não sou eu que vou explicar, vai ser São João Paulo II. Eu vou ler o que ele escreveu sobre essa passagem. As pessoas vestidas de brancos, que João vê com um olhar profético, são os redimidos e constituem uma imensa multidão, cujo número é incalculável e cuja proveniência é variadíssima. O sangue do Cordeiro, que se imolou por todos, exerceu em cada ângulo da terra a sua universal e eficacíssima virtude redentora, levando graça e salvação a uma multidão imensa. Depois de ter passado pelas provações e serem purificados no sangue de Cristo, eles, os redimidos, estão salvos no reino de Deus e louvam-no e bendizem-nos pelos séculos. Então, muitos pensavam, e pensam erradamente, que esses que foram purificados no sangue do Cordeiro são os mártires, porque derramaram sangue como Cristo. Se chama o batismo de sangue, o martírio, né? É o nome que se dá. Mas não só os mártires são lavados no sangue do Cordeiro. Aliás, ali não diz que foi lavado no seu próprio sangue, mas no sangue do Cordeiro, né? Então, não são os mártires. Eles também, todos os santos e todos nós, somos lavados constantemente no sangue do Cordeiro. O Cordeiro é que é digno de abrir o livro da vida, abrir os seus selos, porque foi imolado e como sangue adquiriu para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então, nós somos lavados no sangue do Cordeiro. Todos os sacramentos da igreja que nos santificam brotam do sacrifício redentor de Cristo na cruz, onde ele derramou todo o seu sangue. Por exemplo, ao recebermos o batismo, nós somos batizados, de certa forma, no sangue do Cordeiro Pascal, que limpa a nossa alma do pecado original, de todos os pecados cometidos até o nosso batismo. Ao recebermos a confissão sacramental, nós somos purificados pelo sangue de Cristo, já que na cruz, Jesus nos redimiu e alcançou a graça do perdão dos nossos pecados. Diz uma profecia de Isaías, né? O peso dos nossos pecados caiu sobre ele, e por suas chagas nós fomos curados. Na confissão nós recebemos essa graça. Mas quando Jesus pagou o peso, né, e o valor da nossa purificação foi na cruz. Pensemos, na comunhão nós recebemos o sangue do Cordeiro. Como Cristo anunciou, este é o cálice do meu sangue que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. E esse sangue recebido na Santíssima Eucaristia nos purifica de muitos pecados leves, porque não devemos comungar com pecados graves, nos purifica de muitos pecados leves e nos cura de muitos defeitos, vícios de comportamento. Então, todos os sacramentos e toda a graça brotam do sacrifício redentor de Cristo. E mesmo no purgatório, as almas são lavadas no sangue do Cordeiro. Santa Catarina de Gênova, né, ela é uma senhora, quer dizer, falecida, uma santa, né, que tinha visões do purgatório. Depois de uma vida muito difícil, de muito sofrimento, ela teve visões do purgatório. E o que ela dizia? Que quando uma pessoa morre e percebe afastada de Deus, quão afastada de Deus se encontra, de modo que não pode ver a Deus, a alma torna-se consciente do imenso amor e da perfeita justiça de Deus e, portanto, sofre por não ter respondido corretamente e perfeitamente a esse amor. Ela não está pura e ela sofre por causa disso. Outra frase de Santa Catarina de Gênova: o ser de Deus é tão puro que a alma justa, que morre na graça de Deus, ao sair do seu corpo, vendo em si alguma coisa que turva a sua inocência primitiva e se opõe à união com ele, experimenta uma aflição incomparável. Desce até lá, no purgatório, imediatamente, e com plena vontade,
sabendo que o purgatório é o banho destinado a lavar essas espécies de manchas. Corre para lá, pensando muito menos nas dores que a esperam do que na alegria de reencontrar ali a sua primitiva pureza. E após a morte, a pessoa, ao comparecer diante de Cristo, tomará consciência da dor que produziu em Cristo por seus muitos pecados. Isso provocará uma dor dilacerante na sua alma. Tornará plena sua consciência da maldade, dos seus pecados. E essa contrição, essa dor de amor, que purificará das escórias do pecado. A mesma santa diz que o purgatório, a essência do purgatório é isso. É não poder estar com Deus. Nossa alma foi feita para Deus. E essa ausência de Deus causa uma dor imensa na alma. Que é difícil de explicar como uma dor na alma, né? A gente conhece a dor no corpo, né? Mas é uma dor na alma que está afastada de Deus. Ela fala que é um sofrimento terrível, que não há nada comparado na Terra que possa se dizer. Ela compara alguma coisa, ela fala com o sofrimento do inferno. Uma grande diferença, né? No purgatório a pessoa sofre porque não vê a Deus, no inferno também não vê. Só que no inferno não tem esperança. No purgatório, toda esperança. Inclusive, a mesma santa fala que as pessoas que estão no purgatório, as almas do purgatório, elas sofrem com uma paz imensa. Que só a paz comparável no céu. Então, parece estranho, né? Sofre como no inferno e paz como no céu. Sim, porque a pessoa tem certeza que um dia estará com Deus. A esperança é total no purgatório. Eu veria a Deus face a face. É questão de tempo. E pensando nisso que nós devemos nos propor, ajudar que as almas saiam do purgatório. Quanto mais esse mês de novembro, que a igreja faz. O que as almas do purgatório podem fazer para merecer sair de lá? Nada. Só esperar. Nós podemos ajudá-las a sair, porque é uma comunhão dos santos. Nós podemos oferecer missas, sacrifícios. A igreja diz também que nesses primeiros dias de novembro, habitualmente do 1 até o 8, nós podemos alcançar, lucrar indulgência plenária que se pode aplicar às almas do purgatório. Como estamos na época de pandemia, o Papa Francisco ampliou para todo o mês de novembro, para que não haja aglomeração no cemitério. Então, quem vai no cemitério e reza pelas almas do purgatório, além de cumprir as outras condições de sempre, para alcançar uma indulgência plenária, ele pode tirar uma alma do purgatório. Ela pode subir ao céu. E como será agradecida uma alma que chegou ao céu pela nossa oração? E quando vai interceder por nós, né? Embora nós tenhamos a preocupação de levá-las para o céu. E que também nos anima a purificar-nos já na terra. Santa Teresa de Ávila dizia: esforcemo-nos por fazer penitência nessa vida, pagar os nossos pecados nessa vida, purificar-nos nessa vida. Que doce será a morte de quem todos os pecados já fez penitência e não há de ir ao purgatório. Que doce é a morte de quem vai direto para o céu. Mas são poucos, né? O Papa Emérito Bento XVI, na encíclica Especial, chega a dizer isso, que pouquíssimas pessoas vão para o céu direto. Pessoas que são puríssimas e que a sua vida já se tornou um céu. Depois ele fala algo consolador: poucas pessoas vão para o inferno, porque a maioria das pessoas não se fechou totalmente a Deus. Mas muita sujeira cobre a pureza primitiva, que é preciso limpar, purificar. Ele diz que o comum, o normal, é que a maioria das pessoas, a grande maioria, vá para o purgatório. E depois para o céu. Pedimos a Nossa Senhora que interceda por nós. Nós fazemos isso em toda a Ave Maria. Interceda por nós agora e na hora da nossa morte, para que possamos ser santos e gozar da presença de Deus por toda a eternidade.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.